Você está bem. Não, espera. Vamos começar de verdade. Você não está bem. Você está num estado que parece normal, porque já dura tempo demais para você conseguir reconhecer que não é. Você acorda, e a primeira coisa que o seu cérebro faz, antes do café, antes de você decidir conscientemente qualquer coisa, é verificar o celular. A última mensagem, o status. Se ele viu, se ele não viu, se ele postou alguma coisa que pode significar que ele está pensando em você ou que definitivamente não está. E o pior não é que você faz isso. O pior é que você já sabe que faz. Você já se pegou no meio disso. Você já teve aquele momento de clareza, onde viu de fora o que estava fazendo e sentiu uma mistura de vergonha e confusão, porque você não é assim. Você é uma pessoa inteligente. Uma pessoa que entende de relacionamentos. Uma pessoa que já aconselhou amiga em situação parecida e disse exatamente o que precisava ser dito. E ainda assim você está aqui, verificando, esperando, querendo. Alguém que, se você for completamente honesta consigo mesma, e eu sei que você consegue ser, porque você está aqui, e isso já é um ato de coragem. Alguém que te deixou claro, de uma forma ou de outra, que o que você oferece não é o que ele está buscando. Não agora, não dessa forma. Talvez nunca. E mesmo assim a vontade não passa. E você não consegue entender por quê. Porque você já chorou. Você já conversou com suas amigas. Você já ouviu, ele não merece você, tantas vezes que a frase perdeu o sentido. Você já fez o luto. Você já tentou seguir em frente. Você já conheceu outras pessoas. E ainda assim, na hora que ele aparece de novo, uma mensagem, um story visualizado, um emoji numa foto, tudo que você construiu desmorona em segundos. E você fica se perguntando, o que há de errado comigo? A resposta que você vai ouvir hoje vai mudar essa pergunta. Não porque ela vai te dizer que não há nada de errado, mas porque ela vai te mostrar que o errado não está onde você pensa que está. O problema não é o seu coração. O problema é o seu cérebro. Mas não da forma que você imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece estranha, mas eu preciso que você responda honestamente. Pelo menos para você mesma. Você sente mais quando ele some do que quando ele está presente? Pensa. Não na teoria. Na sua experiência real. Quando ele estava ali, disponível, respondendo, presente, você sentia o quê? Talvez uma leveza, talvez carinho, talvez até algo que parecia amor. Mas era constante, era intenso, era avassalador. E quando ele sumiu, quando a mensagem demorou, quando ele ficou frio, quando você não sabia o que estava acontecendo, o que você sentiu? Ansiedade, urgência, aquela sensação de vazio que parece fome, mas não é fome de comida. Uma necessidade tão física, tão concreta, que você quase conseguia tocar. E quando ele voltou, alívio. Mas não só alívio, uma euforia, uma sensação quase de vitória, uma intensidade emocional que você provavelmente interpretou como amor, porque o que mais poderia ser tão avassalador? Se você reconhece esse ciclo, ausência, ansiedade, retorno, alívio intenso, eu preciso que você ouça o que vou dizer com toda a atenção que você tem. Isso não é amor. Isso é um padrão de recompensa variável. E o seu cérebro está viciado nele. Existe um experimento famoso em psicologia comportamental. Um rato numa gaiola aprende que, ao apertar uma alavanca, recebe comida. Ele aperta, come, para. Simples, previsível, funcional. Agora vem a parte cruel do experimento. A alavanca passa a liberar comida de forma aleatória. Às vezes ele aperta e nada acontece. Às vezes ele aperta 3 vezes e recebe. Às vezes 20 vezes. Sem padrão, sem lógica, sem previsibilidade. O que acontece com o rato? Ele não para. Ele aperta a alavanca de forma obsessiva. Muito mais do que quando a recompensa era garantida. Ele ignora a água, ignora descanso, ignora outros estímulos. Ele fica fixado nessa alavanca que talvez dessa vez, vai liberar a recompensa.
Agora substitua a alavanca por uma mensagem que você manda e talvez ele responda. Substitua a recompensa pela sensação de que você importa para ele. Substitua o rato por você. Não estou te chamando de rato. Estou te dizendo que o seu sistema nervoso, o mesmo sistema nervoso que faz você respirar, que regula sua temperatura, que te mantém viva, esse sistema foi projetado para responder exatamente dessa forma a recompensas imprevisíveis. Não é fraqueza. Não é falta de amor próprio. É biologia. A recompensa variável é o mecanismo mais poderoso de condicionamento que existe. É por isso que jogos de azar viciam. É por isso que redes sociais viciam. Você nunca sabe se o próximo scroll vai ter algo que vai te dar prazer ou não. É por isso que ele te vicia. Não porque ele é especial, porque ele é imprevisível. Mas eu preciso ir mais fundo do que neurologia. Porque a neurologia explica o mecanismo. Ela não explica por que você escolheu essa alavanca específica. Ela não explica por que, num mundo cheio de pessoas que poderiam ser previsíveis, estáveis, presentes, você se sentiu mais atraída por ele. E eu sei que você já teve isso antes. Talvez não com ele. Talvez com alguém antes. Talvez com vários. Talvez você olhe para o seu histórico de relacionamentos e perceba um padrão que você não quer ver, porque ver significa ter que fazer algo com o que você vê. Então deixa eu perguntar de um jeito diferente. Quando você era criança, e eu quero que você pense de verdade, não de forma abstrata, mas nos cheiros, nas texturas, nas cenas específicas. Quando você era criança, o amor que você recebia era consistente, não perfeito, não abundante, só consistente. Quando você precisava de atenção, ela estava disponível de forma previsível? Quando você se machucava, não necessariamente no corpo, mas emocionalmente, havia alguém que pausava o que estava fazendo e dizia, com presença real, e não só com palavras, eu estou aqui? Para muita gente, a resposta honesta é não. Não porque os pais eram maus, não porque houve abandono no sentido dramático, mas porque o amor que você recebeu quando criança tinha a mesma estrutura do experimento do rato. Às vezes estava lá, às vezes não estava. Às vezes você fazia tudo certo e recebia frieza. Às vezes você não fazia nada e recebia carinho. Sem lógica, sem previsibilidade. E o seu sistema nervoso aprendeu, nessa época em que você não tinha vocabulário para nomear o que estava aprendendo, que amor e incerteza são a mesma coisa. Que querer alguém e não saber se você vai ser correspondida é o estado normal do amor. Que a intensidade do sentimento é medida pela quantidade de ansiedade que ele produz. Quando alguém chega que é estável, que está disponível, que não cria aquela ansiedade, o seu sistema nervoso não registra isso como amor. Registra como falta de emoção, como relacionamento sem química, como algo que não tem aquela faísca. A faísca que você está buscando é o sinal de perigo que você aprendeu a reconhecer como amor. Se você está sentindo um peso no peito agora, é porque isso está chegando num lugar verdadeiro. Escreve nos comentários: eu confundi intensidade com amor. Não para mim, para você. Para a versão de você que precisa ouvir isso dita em voz alta, mesmo que seja através dos seus dedos numa tela. Agora eu preciso te contar algo sobre dopamina que provavelmente ninguém te contou da forma certa. Dopamina não é o hormônio do prazer. Esse é o erro mais comum. Dopamina é o hormônio da antecipação, da busca, do querer. Quando você está esperando a mensagem dele, você não está sofrendo apesar da dopamina. Você está sofrendo por causa dela. O seu sistema dopaminérgico está em plena atividade, mantendo você num estado de alerta hiperativado, varrendo o ambiente em busca do sinal que vai confirmar que a recompensa está chegando. E aqui está a parte que muda tudo. A dopamina atinge seu pico não quando a recompensa chega. Atinge seu pico quando você acredita que ela pode estar chegando. A espera é mais intensa que a chegada. A possibilidade é mais poderosa que a realidade. É por isso que você pode estar com ele, fisicamente, presencialmente, e se sentir menos conectada do que quando você está sozinha pensando nele. Porque na sua cabeça, o ele que você construiu é perfeito na sua imprevisibilidade. Ele é pura possibilidade.
e possibilidade não decepciona. Presença, sim. Presença é imperfeita, é humana, é limitada. Mas a versão dele que vive na sua cabeça, essa versão nunca vai te decepcionar, porque ela nunca vai precisar aparecer de verdade. Você está viciada numa pessoa que não existe. Está sofrendo por uma versão de alguém que é, em grande parte, uma construção do seu próprio sistema de recompensa. Isso não diminui a sua dor. A dor é real. A carência é real. O amor da sua parte pode muito bem ser real. Mas o objeto desse amor, ele é parcialmente uma projeção, uma tela onde você está passando o filme do relacionamento que você precisa ter, e que esse homem específico, por alguma razão que já ficou mais clara, foi eleito como protagonista. E agora, vem a parte que eu preciso que você ouça sem defesa. Você elegeu ele. Não aleatoriamente, não por azar, não porque o coração não escolhe. Alguma parte de você, operando a partir de um roteiro que foi escrito muito antes dele existir na sua vida, reconheceu nele a estrutura familiar, o padrão que você conhece. A dinâmica que, por mais dolorosa que seja, tem a vantagem de ser previsível na sua imprevisibilidade. E isso, esse reconhecimento inconsciente de um padrão, foi registrado no seu corpo como atração. Não estou dizendo que você se programou para sofrer. Estou dizendo que você foi programada para o que é familiar. E familiar não significa saudável, significa conhecido. Existe uma diferença brutal entre o que nos faz sentir em casa e o que nos faz bem. E muita gente passa a vida inteira confundindo as duas coisas, ficando em relacionamentos que doem porque a dor tem cheiro de casa, saindo de relacionamentos saudáveis porque o conforto parece ausência de amor. Você não é fraca por ter feito isso. Você é humana por ter feito isso. E mais, você era uma criança quando aprendeu que era assim que o amor funcionava. Uma criança não tem como escolher o seu sistema de crenças. Ela só absorve o que está ao redor como se fosse verdade universal. Mas você não é mais criança. E o que uma criança precisava para sobreviver não é o que uma adulta precisa para florescer. Então, como você sai disso? Não através da força de vontade. Não através de bloqueio no WhatsApp. Não através de juramentos que você vai fazer consigo mesma e quebrar na primeira vez que ele aparecer. Você sai disso através de algo que parece simples, mas é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Você começa a notar, não a mudar, não a consertar, não a agir diferente. Só notar. Notar quando a ansiedade começa. Onde ela começa no seu corpo? É no peito? Na garganta? No estômago? Qual é a textura dessa sensação? Ela tem um peso? Uma cor? Um movimento? Notar o que você está pensando no momento que a ansiedade aparece. Geralmente é uma pergunta. Ele ainda pensa em mim? O que eu fiz de errado? Se eu tivesse feito diferente, ainda estaria tudo bem? Notar. E essa é a parte que muda tudo. Que você está respondendo ao passado, não ao presente. Que a ansiedade que você sente hoje tem a mesma estrutura da ansiedade que você sentiu quando tinha 7 anos, esperando que alguém chegasse e não tinha certeza se ia chegar. Quando você consegue notar isso, e notar mesmo, não como conceito intelectual, mas como experiência vivida no corpo, acontece algo que não tem nome adequado em português, mas que poderíamos chamar de desidentificação. Você para de ser a ansiedade. Você começa a ser a pessoa que observa a ansiedade. E essa distância de 1 milímetro, entre ser o sentimento e observar o sentimento, é onde a liberdade começa. Eu quero que você faça isso agora, não amanhã. Agora. Pensa nele. Deixa vir. Deixa a sensação aparecer no corpo. Onde você sente? Coloca a mão lá. Não para fazer a sensação ir embora, só para dizer: eu te vi. Eu sei que você está aqui. Essa sensação não é o amor que você tem por ele. É o sinal de alarme que o seu sistema nervoso aprendeu a disparar quando o amor parece estar em risco. É uma criança dentro de você fazendo o que sabe fazer, alertando para o perigo de perder algo que precisa para se sentir inteira. Essa criança não precisa de mais força de vontade. Ela precisa de um adulto que diga: eu estou aqui, pode descansar. Eu cuido disso agora. Existe um conceito que eu quero te apresentar agora, não como teoria,
mas como experiência que talvez você já tenha vivido sem ter palavras para ela. Chama-se janela de tolerância. Cada um de nós tem uma faixa de ativação emocional, onde conseguimos funcionar. Não felizes necessariamente, mas funcionar. Conectados com o presente, capazes de tomar decisões, capazes de acessar tanto o pensamento quanto o sentimento sem ser dominados por nenhum dos dois. Quando você está dentro da sua janela de tolerância, você consegue sentir a saudade sem ligar para ele. Consegue reconhecer que ele não te faz bem, sem precisar provar isso para você mesma, destruindo sua autoestima tentando mais uma vez. Consegue desejar amor sem transformar esse desejo num estado de emergência. Mas quando você está fora da janela, hiperativada, no modo ansiedade que estávamos descrevendo, você não está tomando decisões. Você está reagindo. E todas as decisões tomadas nesse estado têm a mesma qualidade das decisões tomadas com fome severa num supermercado. Você não está escolhendo o que quer. Está escolhendo o que alivia. A mensagem que você manda às 2 da manhã não é amor. É regulação nervosa. É o seu sistema tentando, da única forma que aprendeu, voltar para dentro da janela. O problema é que mandar essa mensagem não te coloca dentro da janela. Te coloca numa espiral. Porque agora você está esperando resposta. E a espera é mais ativante do que a ausência. Você criou mais ansiedade para resolver a ansiedade. Então o trabalho, e é um trabalho, não um insight, não um vídeo, não uma frase que muda tudo de uma vez. O trabalho é ampliar a sua janela de tolerância. É aprender, aos poucos, a estar com o desconforto sem precisar agir sobre ele imediatamente. Não suprimir, não ignorar, não fingir que não sente. Estar com. Tem uma diferença enorme entre eu estou sentindo ansiedade e eu estou ansiosa. No primeiro, a ansiedade é algo que acontece em você. No segundo, você é a ansiedade. Quando você consegue dizer, eu estou sentindo ansiedade, e perceber que enquanto você está dizendo isso, existe um eu que observa, que está separado da ansiedade, que continua inteiro enquanto a ansiedade passa, você começa a construir o que talvez seja a coisa mais importante que um ser humano pode construir. A capacidade de se regular, não depender de fora para se sentir bem por dentro. Não precisar que ele responda para saber que você existe e que você importa. Não precisar da confirmação externa para ter acesso ao seu próprio valor. E eu sei que isso parece abstrato quando você está na espiral. Quando o corpo está gritando e a cabeça está construindo narrativas e a mão está no celular. Então deixa eu te dar algo concreto. Da próxima vez que a ansiedade aparecer, e ela vai aparecer, isso não é sobre eliminar o sentimento, é sobre mudar sua relação com ele. Da próxima vez, antes de qualquer ação, faça uma coisa. Nomeie o que está acontecendo no corpo. Não na mente, no corpo. Meu peito está apertado, minha respiração está curta, minha garganta está seca. Só isso, sem julgamento, sem narrativa, sem perguntas sobre por que ele é assim ou o que você deveria ter feito diferente. Só o corpo, só o presente, só o que é real agora mesmo. Quando você nomeia a sensação física, acontece algo no sistema nervoso. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por pensamento racional e regulação emocional, começa a se ativar. E a amígdala, o centro de alarme, a parte que está disparando toda aquela ansiedade, começa a se acalmar. Você literalmente muda a química do seu cérebro ao nomear o que está sentindo. Não resolve tudo. Não faz a saudade ir embora. Não reescreve anos de padrão em um momento. Mas cria uma pausa. E na pausa, existe a possibilidade de escolha. Agora eu quero falar sobre algo que vai ser desconfortável. Sobre o que você ganhou com esse ciclo. Não o que você perdeu, o que você ganhou. Porque se você só perdesse, você teria saído. E você não saiu. Isso significa que, em algum nível, esse padrão te serve. Não te faz bem, mas te serve. O que um relacionamento com alguém indisponível oferece que um relacionamento com alguém presente talvez não ofereça? Controle da intimidade. Quando ele está ausente, você pode amar sem risco real.
Você pode ser a melhor versão de você mesma na sua imaginação, no que você diria, no que você sentiria, no relacionamento que vocês teriam se as circunstâncias fossem diferentes. Você pode viver o amor como ideia, sem ter que testá-lo na realidade imperfeita de duas pessoas reais, tentando construir algo juntas. A intimidade real, alguém que está presente, que te vê de perto, que vai conhecer não só a versão que você cuida de mostrar, mas também as partes que você esconde. A intimidade real é aterrorizante de uma forma que a distância nunca é. A distância é segura. A ausência é controlável. Você pode projetar nele o que quiser, porque ele não está lá para contradizer a projeção. E se um dia ele chegar de verdade, presente, disponível, querendo você de volta, existe uma chance real de que o desejo diminua, porque o desejo não era por ele, era pela possibilidade dele. Isso não é falta de amor, isso é medo de amor. E o medo de amor é, na minha experiência, o medo mais subdiagnosticado e mais devastador que existe, porque se disfarça perfeitamente. Se disfarça de amor apaixonado. Se disfarça de intensidade emocional. Se disfarça de eu nunca senti isso por ninguém. Você nunca sentiu isso por ninguém porque nunca esteve com ninguém que ativasse esse nível de ansiedade. E você confundiu a intensidade da ansiedade com a profundidade do amor. Eu preciso que você ouça a próxima frase com toda a atenção que você tem. O amor que não ativa a ansiedade ainda é amor. Mais do que isso, o amor que não ativa a ansiedade é o único que tem condições de te fazer bem. O problema é que você não aprendeu a reconhecê-lo como amor. Você aprendeu a reconhecê-lo como falta de chemistry, como amizade, como algo bom, mas não avassalador. Mas avassalador não é qualidade de amor. É sintoma de ativação nervosa. Duas coisas completamente diferentes. Você já viveu cada conversa. Não com ele, talvez, mas com a versão anterior dele, com a versão anterior à versão anterior. E você está aqui agora porque alguma coisa em você, não a parte ansiosa, não a parte viciada, mas uma parte mais funda, mais quieta, mais verdadeira. Essa parte decidiu que dessa vez vai ser diferente. Você já viveu esse final. Você já sabe como essa história termina. Não estou falando do final com ele especificamente. Estou falando do padrão, do ciclo, da estrutura que se repete. Ele some, você espera, ele volta, você alivia, você se aproxima, ele recua, você anseia, ele some de novo. Você já conhece cada etapa, você já sentiu cada sensação. Não diferente com ele, diferente com você. Essa parte de você que decidiu assistir a esse vídeo até aqui, que aguentou as verdades desconfortáveis sem fechar a aba, que colocou a mão no peito quando eu pedi, essa parte é a mais corajosa que você tem. E ela não precisa de mais força de vontade. Ela precisa de compaixão. Compaixão pela criança que aprendeu que amor é ansiedade. Compaixão pela adolescente que confundiu intensidade com profundidade. Compaixão pela adulta que foi tão corajosa em tantas áreas da vida e encontrou nessa área específica o seu ponto cego. Você não é o seu padrão. Você é a pessoa que está começando a ver o padrão. E ver é o primeiro ato de liberdade. Se você quer ir mais fundo nesse trabalho, não só entender o mecanismo, mas trabalhar de forma prática a ferida de abandono que está na raiz disso, o e-book Cura da Rejeição foi construído exatamente para esse momento, não como leitura, como protocolo. Cada capítulo é uma camada dessa ferida sendo nomeada, compreendida e começando a ser integrada. Porque entender não basta. Você precisa de ferramentas específicas para reconectar com você mesma de uma forma que não dependa da presença de ninguém. O que você ouviu hoje é o mapa. O e-book é o território. Se esse vídeo chegou num lugar que você não esperava, eu preciso que você faça uma coisa antes de fechar. Inscreve nesse canal. Não como favor, como declaração. De que você escolheu a profundidade quando seria mais fácil ficar na superfície. De que você está disposta a ver o que é desconfortável, porque sabe que do outro lado do desconfortável, existe uma versão de você que não precisa esperar mensagem de ninguém para saber que importa. E se você está pronta para conversas que não cabem num vídeo público, onde a transformação não é consumida, mas vivida em comunidade,
O espaço dos membros existe para você. É onde as pessoas que chegaram até aqui continuam chegando mais fundo, juntas. Você chegou até o final desse vídeo diferente de como entrou. Não porque aprendeu algo novo sobre ele, porque viu algo verdadeiro sobre você. E o que foi visto não pode ser desvisto. Isso é o começo. Não de superar ele, de voltar para você.